O senso comum não é mais comum. Hoje em dia as pessoas não pensam mais, não tem um raciocínio, não tem uma lógica por trás de uma ação que ela toma ou de uma coisa que ela fala. Hoje em dia na internet a gente vê umas coisas acontecendo assim, pessoas postando, falando coisas, expressando opiniões, julgamentos sobre os outros, que não é possível que tenha um raciocínio lógico por trás daquilo ali. Não é possível que a pessoa tenha pensado nas consequências daquilo que ela falou, ou daquilo que ela fez, daquilo que ela postou. Não tem como ter por trás da maioria das coisas que a gente vê, né, na internet, não tem como ter tido um pensamento lógico, uma empatia, às vezes honestidade, todos esses valores, essas coisas que são senso comum, né? É de senso comum saber que você tem que respeitar o próximo, saber que você tem que ser honesto, saber que você tem que ter empatia. É de senso comum, só que não tem mais esse senso comum. É aí que tá o ponto. Na internet não existe isso mais. Simplesmente desapareceu. As pessoas falam o que vem na mente, fazem o que vem na mente, julgam o outro, xingam o outro e assim vai indo, né? Valores são invertidos. São muitas coisas que não tem um senso comum mais por trás, né? Então um senso comum acabou de certa forma na internet. Recentemente na internet eu vi uma coisa acontecendo, uma história, né, que aconteceu, que é de uma pessoa, é um influencer, né? Ele é uma figura conhecida. E aí, de um tempo pra cá, por conta de um relacionamento, começou a expor mais a vida pessoal, né? E aí, nessa de expor mais a vida pessoal, chegou em um ponto que aconteceu uma coisa que é muito crítica, assim, na sua vida, né? Acontecem coisas que você não deve expor, tanto por respeito consigo mesmo, quanto com respeito ao outro. Só que no mundo digital, é como eu acabei de falar, o senso comum não tem mais. Então ele não raciocinou. Simplesmente foi lá e postou e contou a história daquilo que aconteceu, que era extremamente íntimo da vida dele. Uma coisa que você não tem necessidade alguma de você falar. Não tem nenhum benefício em você contar uma história desse tipo. Eu julgo como errado das duas partes, tanto no ponto dessa pessoa ter postado uma coisa que é extremamente íntima, que não tem nenhuma necessidade de você postar uma coisa que é íntima sua, tanto quanto do lado das pessoas que criticaram, que julgaram, que xingaram, sabe? Então, dos dois lados está errado, tanto de um lado que postou uma coisa que não tem a menor necessidade, quanto do lado que julgou e xingou e foi completamente sem um pensamento crítico por trás, xingar a pessoa, porque se você tá errado, ponto, você não tem que julgar o outro. Tem uma frase do Marco Aurélio, que não sei se você conhece, mas foi um imperador de Roma, estoico, que tinha um caderninho que sempre ele escrevia uma coisinha, e uma dessas frases que ele escreveu, que são aprendizados dele, é: seja rígido consigo mesmo, mas tolerante com o outro. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Porque no estoicismo, tem o ponto principal do estoicismo é: não se preocupe com coisas que estão fora do seu controle. E a única coisa do universo, da existência que está sob seu controle é você mesmo. São as suas ações, seus pensamentos, as coisas que você fala, todas essas coisas assim. Ele disse: seja tolerante com o outro e rígido consigo mesmo. Então nessa situação, por exemplo, que todo mundo percebeu que aquela atitude que o cara postou, aquela coisa que era íntima, foi um erro. Porque ele não deveria ter postado aquilo, primeiro com respeito às 3 pessoas na situação. Que eu não vou falar quem é, não vou explicar direito, vou deixar aí pra vocês imaginarem. Ele estava errado de ter postado, porque ele estava no controle das próprias ações, ele poderia ter raciocinado, ter passado por um pensamento crítico e lógico, de senso comum, de que eu não devo postar uma coisa que é tão íntima da minha vida. E as pessoas que julgaram e reclamaram e xingaram ele pela internet deveriam ter passado por um pensamento lógico de que eu não devo julgar, não devo reclamar. Se eu acho que tá errado, eu não faço na minha vida.
Eu analiso a vida do outro, o erro do outro e aprendo com o erro dos outros. É uma forma inteligente de se viver, né? E na internet não tem o pensamento crítico, não tem o pensamento lógico, não tem um senso comum mais, não existe mais isso. O ser humano, ele é muito adaptativo. Uma coisa que eu sei, que eu já estudei, é que o ser humano ele é muito adaptativo, né? A nossa história, a nossa evolução, todo o nosso desenvolvimento é baseado em adaptação, em mudança, em se adequar ao ambiente, né? Então, uma coisa que acontece hoje em dia é que a gente se acostuma muito com o ódio, com a falsidade, com a mentira, com a bagunça, com o barulho, com coisas assim, né? Principalmente na internet, a gente se acostumou com o fato das pessoas explanarem as próprias vidas, julgarem os outros, xingarem os outros, com a vergonha, com coisas ruins, sabe? Então a gente se adaptou a isso e a gente tá parando de perceber essas coisas que são tão extremas e tão, sabe, superficiais, não são legais, entendeu o que eu tô querendo dizer? Faz sentido isso? Então ninguém mais pensa, ninguém mais tem valores por trás das suas ações, não tem um raciocínio por trás. Se você vai na internet, você só vê droga, vê mentira, ganância, todo tipo de pecado capital, né? Mesmo eu sendo ateu, pecados capitais fazem sentido, né? Eles são problemáticos, são coisas que não são legais. Então você vê isso na internet, é só isso que tem. E, por exemplo, quando tem ódio, uma pessoa, quando ela quer combater o ódio, ela tenta com mais ódio. Ela xinga a pessoa que xingou. É completamente insano. É literalmente insano, né? O Einstein já explicou isso, né? Que a definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas que os outros, ou as mesmas coisas que você já fez anteriormente, e esperar resultados diferentes. Não faz sentido você, por exemplo, uma receita de bolo. A receita de bolo, ela só é uma receita de bolo funcional porque você vai sempre fazer as mesmas coisas e o bolo vai sempre sair do mesmo jeito, se você fizer certo, né? Então, você esperar que você vai fazer a mesma receita de bolo de milho e vai sair um bolo de chocolate, você tá maluco, né? E é isso que acontece na internet, se você reparar. As pessoas querem combater o ódio, querem combater todos os problemas que tem na internet com a mesma coisa. Não faz sentido, entendeu? Tem que ter um pensamento lógico, tem que ter valores, tem que ter um raciocínio por trás, um senso comum, né? Saber o que faz sentido, o que não faz. É uma coisa tão óbvia, assim, que não tem na internet, não funciona. Uma coisa que tem muito na internet são coisas sobre relacionamento, né? Pessoas tentando relacionamentos ou expondo os próprios relacionamentos, falando sobre histórias que tem em relacionamento. E aí você vê pessoas definindo relacionamentos como não funcionais mais. Não existe mais um relacionamento bom, não existe mais um homem que seja respeitoso. Então, sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas estão buscando aquilo que elas têm, né? Você é aquilo que você consome, aquilo que você colhe aquilo que você planta. Essa frase se aplica ao que eu tô querendo dizer. Você colhe aquilo que você planta. Então, por exemplo, se você quer um relacionamento duradouro, só que você sai por aí ficando com um monte de gente, com a primeira pessoa que você vê na sua frente, e você vai pra um baile funk pra tentar encontrar o amor da sua vida, você acha que você vai achar? Sinceramente, eu tô sendo honesto, cara. As pessoas que estão em ambientes desse jeito não são pessoas que você vai encontrar aqueles valores, aquelas coisas boas que você quer encontrar para ter um relacionamento duradouro. E aí quando você chega lá e aí você encontra uma pessoa e aí você tenta engajar um relacionamento, iniciar um relacionamento com essa pessoa e aí você descobre que ela te traiu, um monte de coisa, aí você fica surpreso. Ai, como é que todo mundo tá tendo um relacionamento tóxico? É óbvio. Você tá buscando um relacionamento num ambiente que claramente a pessoa que vai estar lá não tem valores, não tem o que precisa para ter um relacionamento duradouro. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Faz sentido para você? Me responde aí nos comentários. Isso aqui é uma conversa, lembrando. Então, pra mim não faz sentido a galera ficar dizendo que... Tipo, eu até entendi, né? Porque realmente a maioria... Se as pessoas estão parando de pensar, vai ser mais difícil de você encontrar pessoas que pensam, né? Porque tem menos. Então é lógico, é uma troca lógica. Por exemplo, nesse assunto do relacionamento. Quando uma pessoa acontece dentro de um relacionamento, uma traição,
A pessoa que passa vergonha, que é julgada como a pessoa que sofre a vergonha, né? Que sofre o julgamento, é a pessoa que foi fiel, a pessoa que teve valores, que se manteve com seus valores, né? Não traiu, foi honesta, sabe? Então a pessoa que sofre, a pessoa que tem as consequências de uma ação negativa, é a que foi boa, a que não fez nada de errado. Enquanto a outra, tipo, de certa forma, as pessoas até acham super legal. Não, entendeu como tá funcionando as coisas? E se a gente não parar pra raciocinar como é que tá funcionando, o que tá acontecendo, por que as pessoas fazem as coisas do jeito que fazem, tipo, vai continuar funcionando do mesmo jeito. E se não tiver um raciocínio lógico por trás, um pensamento crítico, você não vai conseguir achar uma coisa boa pra você, não vai conseguir resolver os problemas que você tem. E é isso, cara. É ponto final, assim. Você tem noção quão ridículo é a pessoa que foi honesta, a pessoa que foi fiel no relacionamento, que se manteve com seus valores, é a pessoa que passa vergonha. Isso é tão surreal, cara. Mas é assim que o mundo tá funcionando agora, né? Então é isso. Eu quero que você reflita sobre o que eu disse aqui. Deixa aí nos comentários o que você pensou. Se você concorda, não concorda, qualquer ideia que você tenha pra agregar nesse assunto que eu tô dizendo. E é isso. Seja mais racional, lógico, pense mais, estude, questione, se dê valor, seja melhor todos os dias. Sabe aquele papo de seja melhor pelo menos 1% todos os dias? Mesmo que não seja 1%, seja 0,001%. Seja melhor. É só melhore um pouco pelo menos. Que já tá ótimo. Então é isso daí. A gente tá se acostumando com o inferno, né? Se você parar pra pensar, a gente tá se acostumando com a merda. Com a nojeira, com a maldade. Bom, é isso. Deixa aí nos comentários o que você pensou. E seja feliz, forte e saudável.